rodeado desta serra de firmeza e confiança, sustento a esperança. Versos de Frei Agostinho da Cruz sobre a Serra da Arrábida, que estão patentes numa exposição no Museu do Oriente, em Lisboa, para que seja possível visitar a espiritualidade arrábida. Um percurso que vamos fazer com Rui Ventura, que é comissário desta exposição e que está hoje connosco, precisamente para nos guiar nos vários, nesta exposição. Que encontro é este, Rui Ventura? E muito obrigado antes de mais por estar no nosso programa. Que encontro é este que é possível fazer-se numa sala do Museu do Oriente entre uma serra e a espiritualidade que inspirou tantos frades, tantos poetas? Bem, antes de mais, é o encontro de um lugar extraordinário com uma personalidade extraordinária. Ou seja, através da personalidade do Frei Agostinho da Cruz, que é de todos os frades que passaram pela Arrábida, talvez não digo o mais importante, mas um dos mais conhecidos, juntamente com o São Pedro de Alcântara, através do Frei Agostinho da Cruz, sermos levados, sermos guiados pelo convento da Arrábida e pela sua espiritualidade e por aquilo que ela tem de mais importante. E trazia desde já outro poeta à nossa conversa, Sebastião da Gama, quando dizia que o difícil não é ir à Arrábida, difícil é entendê-la. Frei Agostinho da Cruz entendeu a Arrábida? Entendeu a Arrábida e sobretudo, fez algo que é mais interessante ainda. Ele entendeu, mas um pouco à maneira das parábolas do Evangelho, não contou tudo. Ou seja, deixou tudo muito em alusões, em versos, às vezes um bocadinho difíceis de entender, mas o facto é que o convívio com os versos e depois com a própria Arrábida e até também com as obras de arte e literárias que estão relacionadas com a Serra, nós vamos progredindo quase como se fosse uma peregrinação no entendimento da Arrábida. E o Sebastião da Gama também é um excelente guia, se não há dúvida nenhuma. Onde encontramos os fundamentos desta espiritualidade da Arrábida? Sabe que a Arrábida, como eu dizia, é um sítio extraordinário porque há registros, inclusivamente anteriores à romanização, de que sempre foi considerado uma montanha sagrada. Existe, por exemplo, um santuário fenício, existem registros de santuários já da época romana, e a partir de uma certa altura, não sabemos bem a data, começa a ser um sítio de ermitismo. Há registros na zona do Cabo Espichel da presença de ermitas muçulmanos e logo no século XIII, início do século XIII, há registros da existência de uma ermida de Nossa Senhora da Arrábida, assim conhecida, junto da qual havia ermitas. E é exatamente essa semente, ao fim e ao cabo, que no século XVI vai ser aproveitada pelos franciscanos e valorizada de outro modo. Desse ermitismo primitivo, resta-nos o lugar, que é a Ermida da Memória, e resta-nos ainda ao culto uma das imagens góticas, porque havia mais do que uma das imagens góticas de Nossa Senhora da Arrábida, que é esta peça que temos aqui em fotografia e que ainda é hoje a imagem que está no altar-mor do convento e que pode ser visitada e venerada por qualquer um. Não é? Na conferência que fez na Câmara Municipal de Setúbal, o cardeal Dom José Tolentino Mendonça disse que a Arrábida tornou-se na expressão mais forte e radical do franciscanismo na sua luta pelo espírito das origens. É precisamente esse franciscanismo que esta exposição aqui mostra? Exatamente. Ou seja, nós na Arrábida temos o franciscanismo a tentar e a esforçar-se por se aproximar daquilo que foi realmente a espiritualidade do São Francisco de Assis e a maneira de viver, até mais do que a espiritualidade, a maneira de viver do São Francisco, que era uma maneira muito radical, muito pobre e muito próxima da natureza. E, portanto, é esse esforço que está por detrás, não só do franciscanismo reformado dos Arrábidos, mas antes dele, o franciscanismo reformado do São Pedro de Alcântara e do Frei João de Guadalupe em Espanha. E, portanto, é essa tentativa
que aliás aconteceu sempre na Ordem Franciscana, de aproximação às origens. E esta realmente foi uma das vias mais radicais, diga-se de passagem. Frei Pedro de Alcântara, na pintura que aqui está também exposta, é uma figura também cimeira e de referência na vivência desse franciscanismo. Mas sem dúvida. É assim, na Arrábida, embora o convento tenha sido fundado em 1539 pelo Frei Martinho de Santa Maria, quem na realidade organiza o convento é o São Pedro de Alcântara, que é chamado, de propósito de Espanha, para isso. E até porque ele tinha uma grande proximidade em relação à família real portuguesa. E portanto, a pedra fundadora quase do espírito arrábido é o São Pedro de Alcântara, que era visto na sua época como um novo São Francisco. E com alguma razão, diga-se de passagem. Em que é que consistia essa vivência do franciscanismo? Claro que a pobreza, a vida ermítica, sem dúvida, mas há uma expressão curiosa também na conferência do Cardeal Tolentino, que é poupava-se no pão, mas não no conhecimento. Isso é muito curioso, porque ao longo de toda a Ordem Franciscana, e logo no século XIII, há essa procura do conhecimento, que não era algo que fosse pacífico na Ordem. Aliás, temos a figura do Santo António, para o nosso português, na realidade, aquele que introduz essa parte intelectual. O São Francisco desconfiava dos intelectuais. E quem lhe faz ver que a parte intelectual é muito importante é exatamente o Santo António. Bem, o convento, apesar de ser de grande rigor espiritual e físico para os frades, era um convento com alguma riqueza artística. Uma das provas disso é este quadro, esta pintura que nós temos aqui, da autoria de Fernão Gomes, que era um pintor das ordens militares, nomeadamente da Ordem de Santiago, e que era uma das obras que foi oferecida ao convento pelos duques de Aveiro, muito provavelmente por uma duquesa que, depois de enviuvar, chegou a viver durante uns anos no convento. Esta é uma obra extraordinária, portanto, representa a morte da Virgem Maria, tem uma grande complexidade iconográfica, basta vermos que a Virgem Maria está, ao mesmo tempo, a morrer e já está a ascender ao céu. Já é a Nossa Senhora da Assunção. Na história da presença franciscana na Arrábida estão, sem dúvida, os duques de Aveiro, pela propriedade do espaço, também pelo patrocínio da presença dos frades franciscanos. E há essa ligação, claro, entre o convento e até a própria freguesia de Azeitão. Sim, só existem frades arrábidos na Arrábida por causa dos duques de Aveiro. Ou seja, o duque de Aveiro vai em peregrinação em 1539 ao Santuário de Guadalupe, encontra o Frei Martinho de Santa Maria, que lhe diz que andava a pensar fazer a vida ermítica, mas não sabia onde. Ele diz, não, já tenho o lugar, é a minha Arrábida. Porque até à extinção da Casa de Aveiro, em 1759, quem era proprietário do convento da Arrábida e toda a Serra da Arrábida era a Casa de Aveiro. Portanto, é uma casa fidalga muito importante, portanto, ligada diretamente à Casa Real. Portanto, ela descende de Dom João II, através do Senhor Dom Jorge de Lencastre. E é muito importante na promoção não só do franciscanismo reformado, como também na valorização dos dominicanos, cujo convento estava encostado ao Palácio dos Duques, em Azeitão. Entre franciscanos e dominicanos, que escola literária aconteceu na Arrábida desde esse século XVI? O que é curioso é que a parte literária é franciscana. Não há grandes vestígios de obras literárias saídas dos dominicanos daquela zona. Agora, que é uma escola quase, é uma fonte literária muito importante, temos vários frades escritores, como por exemplo o Frei Rodrigo de Deus, que foi em Portugal, não digo o criador, mas o codificador das chamadas vias sacras, e que ele opunha, curiosamente, aqui temos a polémica franciscana e dominicana, ele dizia que a via sacra era mais proveitosa do que a oração do Rosário, que é uma oração dominicana. E depois temos o próprio Frei Luís de Granada, que ainda hoje é reeditado o tratado, o livro de oração e meditação.
Temos frades como o Frei Paulino da Estrela, que em Portugal praticamente não é conhecido, mas é um frade rábido, que é considerado um clássico da literatura espanhola, porque ele só escreveu poemas em espanhol. E temos uma série de autores, mesmo alguns leigos, que se refugiaram na Arrábida em determinados momentos da sua vida. Normalmente, quando alguém se queria reconciliar com Deus, escolhia a Arrábida. E fazia muito bem, diga-se de passagem. E aí, de facto, o ambiente muito propício. Aquilo que caracteriza a espiritualidade arrábida vai estando também nesta exposição, não só nestes núcleos, mas através de palavras que cada um destes pilares vai exibindo. Alegria, ascese, saudade, penitência. Penitência, amor, etc. Portanto, é uma espiritualidade feita de conceitos que nos obrigam à reflexão. E uma reflexão que não é inconsequente. Tem sempre como base de tudo o mudar de vida. E esse é um convite também a quem visita esta exposição, poder encontrar-se com esta espiritualidade, sim. através precisamente dessas palavras que a definem. É uma exposição cultural, mas também cultural, até porque não há culto sem cultura e não há cultura sem culto. Não é? Das várias peças que os Duques de Aveiro ofereceram ao convento, um dos conjuntos mais interessantes são 3 esculturas em tamanho natural, todas da Paixão de Cristo. Uma delas está no convento, que é uma representação de Cristo no horto. Depois temos na exposição o Senhor dos Passos e esta magnífica representação de Cristo preso à coluna. Serão obras à partida de escola espanhola, da primeira metade do século XVII, e é possível que tenham sido oferecidas pela tal duquesa viúva que viveu no convento e que foi a responsável pelo início da construção daquelas capelas imperfeitas que nós vemos na Arrábida, que nunca foram terminadas por uma razão muito prática. A senhora, sendo espanhola, era adepta do governo dos Filipes e assim que se dá a Revolução de 1640, foge para a Espanha e nunca foram terminadas até hoje. Este núcleo da exposição acaba por ser uma referência maior, porque, enfim, ela acontece a exposição sobre a espiritualidade na Arrábida por causa de Frei Agostinho da Cruz e documenta também esse desejo que só aos 65 anos conseguiu concretizar de se fazer ermita na Arrábida, o Frei Agostinho da Cruz. Exatamente. Portanto, o nosso guia desta exposição a esse lugar extraordinário, é um ser extraordinário que foi o Frei Agostinho da Cruz. E este núcleo, aliás, sendo quase o último, os últimos são os primeiros, ou seja, é aquele que nos mostra, ao fim e ao cabo, o motor desta exposição. E é este homem extraordinário que surge na Arrábida já velho, portanto, ele conhecia a Arrábida, obviamente, mas vai para a Arrábida fazer eremitismo aos 65 anos de idade. E o desejo dele, contra tudo e contra todos, é ficar na Arrábida e fazer-se ermita na Arrábida. Era um homem que descia ao mar, que pescava, que inclusivamente dialogava com os animais, à maneira quase do São Francisco. Havia, por exemplo, uma gineta e um veado que lhe comiam à mão. E, portanto, era um homem que vivia de uma maneira muito solitária, isolado em grande parte da comunidade, e isso é que lhe trouxe grandes problemas, mas que vivia a espiritualidade de São Francisco da melhor maneira que ele considerava, que era nessa interação com o outro, de uma maneira muito geral, ao fim e ao cabo. Temos aqui também expostos documentos que de facto mostram que Frei Agostinho da Cruz foi uma presença ativa na espiritualidade franciscana e também na criação literária na Arrábida. É assim, ele não é poeta depois de ir para a Arrábida. Ele é poeta desde muito cedo. Ele, inclusivamente, diz-nos... Era de uma família de poetas, não é? Sim. Um dos livros que está neste núcleo é exatamente uma edição dos poemas de Diogo Bernardes, que era o irmão mais velho, o grande amigo dele, e um poeta importante da época do Camões e, portanto, dessa época. Agora, ele é um poeta que tem uma produção profana, que ele rejeita e que tentou queimar, mas acho que sem grande sucesso, porque há alguns poemas profanos dele que sobreviveram.
E é um poeta, ao fim e ao cabo, espiritual, não tanto místico. Aliás, a primeira pessoa a dizer que ele não era um poeta místico, mas ascético, foi o Sebastião da Gama. Era um poeta muito dentro dos cânones da sua época, mas com algo muito, muito curioso e muito importante. Ele não reveste a sua experiência pessoal com clichês literários. Ele explica e mostra a sua experiência pessoal, não só a experiência com Deus, mas com a experiência com os homens, que muitas vezes não era positiva, tinha conflitos, e ele conta isso tudo nos poemas dele. Nesta exposição, pela primeira vez, podemos olhar a criação poética de Frei Agostinho da Cruz em documentos que copiam os seus manuscritos? É assim, na minha opinião, das peças mais importantes desta exposição, e que são, curiosamente, das mais discretas, são este núcleo aqui, em que temos um manuscrito da Biblioteca Nacional e que tem servido como base para várias edições do Frei Agostinho. Temos este segundo manuscrito, que é a grande surpresa desta exposição, embora seja discreta, que era um manuscrito que pertenceu aos condes e marqueses de Castelo Melhor. Depois, no século XIX, passa para a Casa Palmela e, neste momento, está nas mãos de um particular e que fez o favor de emprestar para a exposição. E qual é a importância deste manuscrito? É que tem poemas inéditos do Frei Agostinho da Cruz. E que, se tudo correr bem, vão ser editados este ano ou no início do ano que vem. E depois, no meio, temos a edição de 1771 das várias poesias de Frei Agostinho. Porque, embora ele tenha falecido em 1619, só muitos anos depois é que ele começou a ser editado. Porquê essa edição tardia da sua obra? Bem, é um problema dos poetas da época dele. A maior parte deles não publicaram ou publicaram muitíssimo pouco. Frei Agostinho da Cruz, em vida, publicou uma dúzia de poemas. E em livros de outros, que era habitual os livros terem como prefácio os poemas de outros poetas. Eu, depois de analisar, nomeadamente este manuscrito e outros, começo a desconfiar de qual era a razão. É que ele vivia a regra franciscana de uma maneira muito livre, terá feito parte de um grupo intelectual que existiu em Portugal na época de grande crise do século XVI e que era uma via alternativa àquela que impôs a Inquisição em Portugal. E uma das coisas curiosas deste manuscrito é o facto de haver um poema em que ele, de alguma maneira, muito com grandes alusões, com todos os cuidados, protesta contra a Inquisição. No último núcleo desta exposição, a referência é a biblioteca, que no complexo do convento tinha um lugar central, já o fomos referindo, que se poupava no pão, não nas fontes de conhecimento, como tão bem referiu o cardeal Dom José Tolentino Mendonça e como está escrito na abertura deste núcleo. A biblioteca, curiosamente, no edificado do convento, é um dos edifícios que se destaca fisicamente. A mim faz-me sempre lembrar aquela frase do Jorge Luís Borges de que o paraíso é uma biblioteca. Era uma biblioteca fabulosa, não só do ponto de vista espiritual, muito rica e muito variada ao nível de tratados espirituais, de teologia, etc., mas também de bibliografia até científica e histórica. E, portanto, eram frades que, embora viviam pobremente, ermitas, mas muito cultos e muito lidos. Achámos que seria bom terminar exatamente com a Biblioteca da Arrábida. E com alguns livros da época do Frei Agostinho, e que existiam na biblioteca já na época dele, que mostram que eles, nada era vago, nada era apenas um sentimento mais ou menos difuso. Temos aqui livros dos grandes místicos do século XIV e XV. Temos as obras, por exemplo, do São Tomás More, o mártir, digamos assim, da Reforma Protestante em Inglaterra, tal como temos tratados de Santo Agostinho, a grande obra do Thomas Kempis, do autor da Imitação de Cristo, e até um livro do Ovídio, das Metamorfoses do Ovídio, uma edição do século XVI. Isto porquê? Embora sendo um autor pagão, e portanto um clássico não cristão,
o cristianismo tem a capacidade de aproveitar tudo aquilo que é bom, como dizia São Paulo. E realmente o Ovídio era lido como uma maneira, à maneira cristã, e como uma maneira, realmente, mais uma vez, de, através das criaturas, atingir o Criador. Desde há poucas semanas, a todos estes livros que nos falam da espiritualidade arrábida e que nos falam de Frei Agostinho da Cruz, está esta publicação da Câmara Municipal de Setúbal, precisamente sobre a atualidade de Frei Agostinho da Cruz, que é resultado da conferência que o Cardeal Tolentino Mendonça preferiu no início deste ano em Setúbal. Realmente foi uma iniciativa muito boa da Câmara de Setúbal. Nós programámos e organizámos a conferência do Dom Tolentino no dia 3 de janeiro deste ano e logo naquele momento a Câmara se mostrou interessada na publicação. E realmente esse ensaio, mais do que uma conferência, é um ensaio do Dom José Tolentino sobre a atualidade do Frei Agostinho, é de extrema importância não só do ponto de vista literário ou histórico, para conhecermos melhor o Frei Agostinho. A atualidade do seu pensamento, da sua espiritualidade e que é possível reencontrar percorrendo esta exposição? Sim, só vale a pena esta exposição e só valem a pena todas as iniciativas comemorativas se tivermos em mente esse objetivo, que é mostrar que a espiritualidade e a literatura, a poesia do Frei Agostinho da Cruz são atuais e úteis nos dias de hoje. Embora a arte não tenha que ser necessariamente útil, mas se nos enriquecermos com ela, isso é ótimo. Curiosamente, quando as começámos a planear, ninguém imaginaria a situação de crise pandémica, etc., em que nós estamos agora mergulhados, mas o facto é que até aí nos ajuda. Eu costumo dizer que o Frei Agostinho é quase como se fosse uma joeira, ou seja, permite separar aquilo que é importante daquilo que não é importante. E quanto mais o lemos, mais nos apercebemos que ele é uma espécie de nosso guia espiritual, mesmo que ele não queira, nós adotamos-lo como tal. E é realmente esse ponto importante. Não é por acaso que assim que entramos na exposição, do lado direito, temos um dos valores principais da sua poesia, que é a liberdade. Ele dizia que não há melhor manjar que a liberdade. Mas para ele a liberdade era ter saudade de Deus e separarmos de tudo aquilo que nos impede realmente de sermos verdadeiramente humanos. Tendo por inspiração principal São Francisco de Assis, que também, enfim, preside de alguma forma a esta exposição, que valores, que temáticas são hoje mais atuais na vida e na obra poética de Frei Agostinho da Cruz? Em primeiro lugar, a valorização da natureza. À maneira do São Francisco de Assis, nós podíamos quase juntar a Laudato Si do Papa Francisco e a poesia do Frei Agostinho da Cruz e os escritos do São Francisco de Assis quase como se fosse um triângulo de sabedoria, que é, ao vermos nos outros, nas criaturas da natureza, nas árvores, nos pássaros, nos seres humanos, imagens de Deus, obviamente temos que valorizar tudo. E, portanto, temos aqui a questão da luta pela defesa da casa comum. Esse é um dos pontos importantes. Depois, como eu dizia há pouco, a questão da liberdade. No momento em que toda a gente aproveita as dificuldades que estamos a viver, se calhar para nos cortar um bocadinho a liberdade, temos que começar a perceber o que é a liberdade e a aprender a vivê-la. Esse é outro aspecto muito importante. E o terceiro será, obviamente, a simplicidade e o encantar-nos com a beleza. Penso eu que era o Papa Bento XVI que falava na via da beleza para alcançar Deus. Realmente, se lermos a poesia do Frei Agostinho, se formos à Arrábida e se olharmos o mundo através dos olhos dele, percebemos que é exatamente pela beleza que nós chegamos a Deus e que somos verdadeiramente humanos. Não é? E fica esse convite para que se possa experimentar essa via da beleza, seja nas encostas da Arrábida, seja na visita a esta exposição, claro que agradeço muito, Rui Ventura, por nos ter apresentado. Obrigado. Muito obrigado. E, sobretudo, fica então esse convite para passar pelos vários núcleos desta exposição, descobrir Frei Agostinho da Cruz, descobrir, sobretudo, essa espiritualidade arrábida que marcou o percurso do poeta franciscano e que pode inspirar, sem dúvida, os tempos na atualidade. Desejo-lhe uma ótima tarde,
Até amanhã, se Deus quiser.